Thaís e Cindy, nós estamos acompanhando também, ouvinte, os impactos da chuva em Manaus. Só para a gente ter uma ideia, na madrugada de quarta, foram 59 ocorrências registradas pelo Centro de Cooperação da Cidade, que é o CCC. Ontem foram 32, ou seja, na madrugada de terça para quarta e quarta para quinta, né? O volume de chuvas registrado ultrapassou, inclusive, mais de um terço do previsto para o mês inteiro em Manaus. Isso é uma informação da Defesa Civil aqui da capital. Esse acumulado de chuvas de terça-feira, por exemplo, corresponde a 34% do esperado para todo o mês de março. Então, a capital amazonense continua em estado de alerta máximo. Esse é um dado de ontem e hoje, né, Thaís e Cindy? Mas, no ano passado, Manaus foi a cidade que mais emitiu alertas de desastres naturais. E para a gente entender melhor a dinâmica desses desastres naturais e o motivo da capital também ser tão impactada, nós conversamos agora com o pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, o pesquisador Giovanni Dolif. Boa tarde, pesquisador. Boa tarde, Ricardo. Thaís, Cindy. Prazer estar aqui, poder trazer informações sobre o trabalho do CEMADEM e de que forma que ele contribui nesses eventos em que trazem grande impacto para a cidade. Giovanni, a gente que agradece, você conversa comigo, com a Thaís e com a Cindy. Para a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria que o senhor falasse, e acredito que antes de mais nada é importante falar sobre o papel do CEMADEM, né? E para mapear esses desastres naturais, inclusive auxiliam os órgãos estaduais e municipais. Como é que funciona esse tipo de monitoramento, pesquisador? Bom, o CEMADEM ele é baseado em 3 pilares. O primeiro deles é uma sala de monitoramento, que trabalha 24 horas, com profissionais especialistas de pelo menos 4 áreas em cada turno: meteorologia, hidrologia, para ver o caminho da água nos cursos de água, geodinâmica, para ver o efeito disso no solo, e desastres naturais, para ver o impacto social disso. Nós temos 42 profissionais no total nesse monitoramento, mais da metade deles são doutores no assunto, e esse é um pilar. O segundo pilar é uma rede de monitoramento, uma rede de sensores medindo chuva, que são os chamados pluviômetros, mais de 3.000 no país, vários deles em Manaus, e muito utilizados também pela Defesa Civil. Esses dados que você passou, de um pouco mais de um terço da chuva do mês, né, que é em torno de 300 milímetros, e ontem, nessa chuva do final do dia, choveu um pouco mais de 100 milímetros. Né. O problema é que não foi só um terço da chuva do mês, foi um terço em praticamente só 2 horas. Né. E o terceiro pilar do CEMADEM, que é a pesquisa, né, do grupo do qual eu faço parte também, de várias áreas, né, de desastres, pesquisando e trazendo novos conhecimentos sobre essa área. Então, com esse pilar, o CEMADEM trabalha, e a sala de operações emite, então, os alertas que são emitidos por município. A análise é feita por município, e para cada município tem um mapeamento de áreas de risco. Áreas de risco hidrológicos, que são riscos de inundação e enxurradas, e áreas de risco geodinâmico, que são áreas de risco de movimentos de massa, movimento de terra, né? No caso de Manaus, a gente tem movimentos por excesso de chuva, que causam deslizamento de terra, e também temos problemas na época de seca, quando o nível do rio baixa muito e as margens do rio, em alguns trechos, acabam caindo, são as chamadas terras caídas. Né? Então, a soma desses dois efeitos de eventos geodinâmicos que podem causar desastres, tanto no período chuvoso como no período seco, faz com que Manaus seja uma das cidades que mais recebe alertas de desastres naturais entre todas no país. Pesquisador, com relação a isso que você falou, da característica da região do Amazonas, queria que o senhor explicasse para a gente se existem as características por Manaus, pela capital Manaus, ser tão atingida por esse tipo de ocorrência. A gente falou de vários desabamentos em diferentes partes da capital. Existem outros fatores que o senhor pode mencionar para a gente que são relevantes? Sim, a atuação do homem, né? A maneira como a gente ocupa e usa, modifica o solo. Então, a região era toda coberta por mata, né? E as árvores, a vegetação tem raízes que seguram o solo. Quando a gente vai removendo a vegetação, colocando construções, em alguns lugares aterros, né? E fazendo atividades que vão tirando essa sustentação do solo, então a gente aumenta a suscetibilidade a movimentos desse solo. Por que eu digo aumenta? Porque na natureza
né, esses movimentos do solo acontecem, né? Solo, deslizamento, não é só culpa do homem. Mas quando o homem chega lá e modifica, tira a vegetação, ele aumenta a chance disso acontecer. Aumenta a chance disso acontecer e ainda ele se coloca, né, se posiciona nessas áreas onde ele mesmo aumentou o risco de acontecer. E aí a gente tem os eventos que acontecem pelo excesso de chuva, né, que sobrecarrega, encharca o solo e o solo desliza, e os eventos que acontecem nos períodos de pouca chuva, quando o nível dos rios, dos principais rios, está mais baixo, e essa água do rio ela sustenta a encosta, né? A terra ali na margem do rio. Quando você abaixa a água, perde a sustentação em alguns lugares, em geral lugares que têm atividade humana, né? Que retirou vegetação, tem atividades, às vezes até de uso da própria areia, né? E aí o homem modificando, ele aumenta a suscetibilidade de ocorrência desses eventos. Para você que ligou o rádio agora, a gente conversa com o pesquisador Giovanni Dollif, do CEMADEM. Ele fala sobre os desastres, né, que têm acontecido aqui na capital amazonense, sobre as recorrentes chuvas aqui na região. Pesquisador, e para os próximos dias? A gente sabe que a gente está na época de chuvas no Amazonas, né? Se seguir como normalmente vai ali de novembro até maio, né? Alguma previsão para que as chuvas se intensifiquem e necessitem de alerta das autoridades e também da população? Tem previsão de voltar a chover mais forte no dia 8, sábado. Amanhã e depois, a chuva de menor intensidade. O risco, acho que cabe aqui também a gente trazer informação de que o risco de deslizamento de terra, que a gente chama de movimento de massa, né, que são os movimentos mais genéricos aí de terra, ele se dá não apenas pela chuva que está caindo naquele momento, mas a chuva que já aconteceu e está acumulada ali no solo, né? O solo demora um tempo até a água passar por ele, escoar e chegar nos rios. Então, a chuva que aconteceu ontem trouxe impactos imediatos, mas ela ainda está no solo, o solo ainda está encharcado. Isso significa que o risco ainda é alto. O CEMADEM, quando emite um alerta, esse alerta fica vigente até que o risco diminua e ele seja cessado. Então, um alerta foi aberto ontem à tarde, de nível alto, e ele continua em nível alto até o momento. Então, mesmo não tendo previsão de grandes chuvas de menor intensidade que a de ontem, em cima de um solo já encharcado com a chuva de ontem, pode trazer um risco maior. E aí, no sábado, com a possibilidade de chuvas mais fortes, esse risco volta a ficar alto. Você trouxe muito bem que a gente está no período de chuvas, né? Nesse mês de março, os acumulados, o acumulado médio do mês é em torno de 300 milímetros, abril é até um pouco mais, 319 é a média, e aí em maio já cai bastante, cai para 246, e junho aí já começa o período mais seco, né? Então, nos próximos dias, olhando esse horizonte curto, sábado é um dia onde esse risco pode aumentar, e ainda estamos no período de chuva. Em outros momentos podem acontecer chuvas mais fortes, trazendo impactos para a cidade. Pesquisador, há essa previsão que o senhor colocou, um alerta inclusive com recorte no sábado, né? Eu sei que a gente sempre aponta isso e há sempre uma proposta, coloquemos assim, mas uma forma que a gente observa dos governos serem muito reativos, né? Quando há esses desabamentos, desastres, há alguma maneira que o CEMADEM orienta que os governos possam se antecipar a fazer com que esses impactos de desabamentos não impactem tanto a população que mora principalmente em áreas periféricas ou mais vulneráveis? Existem duas maneiras de se trabalhar, né? De forma, quando o evento está iminente, que é colocar em prática planos de contingência, que a Defesa Civil de cada município desenvolve, de acordo com a realidade do município, conhecendo as áreas de risco do município. E existem os trabalhos de políticas públicas que buscam melhorar a ocupação do espaço da cidade, reduzindo o número de pessoas nessas áreas de risco já conhecidas. Um sistema de alerta eficiente, que já foi proposto pelo Escritório da ONU de Redução de Risco de Desastre, já há mais de uma década, ele estabelece quatro eixos principais. Tá? O primeiro é de estudo.
Então, primeiro a gente tem que conhecer muito bem o problema, não só do ponto de vista natural, mas no ponto de vista do solo, né, do espaço, das pessoas, quem são as pessoas que vivem nessas áreas de maior risco, por que elas estão ali, qual o perfil delas, idade, e por onde elas se deslocam na cidade, vendo a questão de mobilidade. O segundo eixo é o eixo de monitoramento e alertas, do qual o CEMADEM faz parte, e faz parte dentro de um Sistema Nacional de Defesa Civil. Então, nós estamos conectados ao município. Os nossos alertas vão para a Defesa Civil Nacional, para a estadual e para o município também. Então, a gente está conectado aí. E aí, quando chega lá, essa informação, a gente vai para o terceiro eixo, que é o eixo da educação e comunicação. Porque essas informações, quando chegam, elas precisam ser compreendidas, né, da forma mais precisa e mais clara para que as ações sejam tomadas, então, no quarto eixo, que é o eixo das ações preventivas, ações de mitigação, obras estruturais, né? Se tem áreas onde o solo tem o risco de descer, de ter uma terra caída, né? Procurar de alguma forma, se for possível, fazer uma obra, fazer um muro de contenção. Então, tem diferentes medidas estruturais, de educação, de sistemas de alerta e estudos, né? Que precisam ser feitos em conjunto, e políticas públicas que não podem ser apenas de governo, mas tem que ser de Estado, para que elas passem através dos diferentes governos, né? Porque você realocar pessoas não é uma coisa que se faz do dia para a noite, demora tempo, e demora mais do que 4 anos de um governo, mais do que 8 anos, mesmo que haja uma reeleição. Então, tem que ser políticas públicas de longo prazo para a gente buscar reduzir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade. No Brasil, hoje, a gente tem mais de 8 milhões de pessoas em áreas de risco. Então, Manaus é uma cidade que se destaca em termos de alertas, de desastres, mas é uma realidade de muitas grandes cidades no Brasil. Então, as políticas públicas precisam levar a sério essa questão e a gente começar a tirar as pessoas dessas áreas de risco para que as notícias ruins que a gente vê com frequência, todos os anos, toda estação chuvosa, elas diminuam, né? Que apenas grandes eventos, que são mais raros, têm um tempo de retorno maior, causem estragos. Esses que acontecem todo ano, a gente deveria trabalhar para eliminar. Pesquisador, a gente traz aqui um destaque, o senhor falou de 8 milhões de pessoas no Brasil que vivem em área de risco. A Defesa Civil mapeou em uma entrevista não tão distante, no ano passado, repassou aqui mais de 1.500 áreas de risco para esse período de chuva, que corre risco de deslizamento, desabamento, e a gente conhece essa realidade. A própria Prefeitura prevê uma instalação de um programa que repassa informações para áreas específicas, para as pessoas que residem em áreas de risco ou mais vulneráveis aqui da capital amazonense. A eficácia disso, como o senhor poderia passar para o nosso ouvinte, se esse programa for instalado aqui, qual é a eficácia para a população do Amazonas? É importante, sim, esse mapeamento, conhecer o risco, conhecer onde estão, conhecer quem são as pessoas que estão nas áreas de risco, todo esse conhecimento, que é o primeiro eixo lá de um sistema de alerta eficiente, né? Ele vai ajudar a desenhar o sistema de monitoramento e alertas, né? E os alertas podem vir de diferentes formas, podem vir nos celulares, podem ser sirenes, né? Então, todo o desenho dessa forma, do formato desse alerta até as pessoas, ele vem a partir de um conhecimento das áreas de risco, onde elas estão, quem são as pessoas. Inclusive, esses planos de ação, eles precisam dizer, e as pessoas precisam saber para onde ir também quando chegar esse alerta. Toca uma sirene, aí o que eu faço? Para onde eu vou? Né? Para que lado eu corro? Então, inclusive, haver simulações de eventos desse, o que fazer, para onde as pessoas vão, né? Corro para que lado, vou para a casa de quem, eu vou para um abrigo municipal que está onde, né? Então, todas essas ações, elas são planejadas e desenhadas de acordo com o que se sabe sobre o problema da área de risco e pessoas. Portanto, esses estudos são fundamentais para que as ações sejam efetivas na hora da iminência de um desastre. E também para planejar obras, né? Ações de longo prazo que possam mitigar obras e realocação de pessoas. Pesquisador, tem algo que a gente não tenha perguntado que o senhor acha importante reforçar?
Eu acho que a gente fala bastante do papel do poder público, né? O que a prefeitura, o que a Defesa Civil tem que fazer, né? Eu acho que a gente pode olhar também o outro lado, pelo olhar do cidadão, né? O que o cidadão pode fazer. E uma ação mais imediata, simples e direta é na hora de uma eleição, né? Olhar se o seu candidato traz propostas para essas questões dos desastres, né? Se ele tem planos para fazer isso que a gente falou, políticas públicas que realoquem as pessoas, que tirem pessoas de áreas de risco, fazer obras que mitiguem os impactos das chuvas mais fortes ou do período de secas, né? Outras ações que ajudam, em cidades grandes, Manaus é uma delas, a gente tem boa parte da cidade impermeabilizada por concreto e asfalto. Então, a rede de drenagem tem lá os bueiros, né, para que a água escoe. Quando chove forte, a gente viu imagens de enxurrada, né, carros sendo arrastados, moto, porque a rede de drenagem não deu conta de escoar essa água. E, muitas vezes, essa rede de drenagem está com sua capacidade reduzida pela presença de lixo. Então, se cada cidadão tiver o cuidado de manter a cidade limpa, né? Não só não jogar o lixo, mas alertar outras pessoas, ou se achar um lixo pelo chão, pegar e dar a destinação certa do lixo, então a gente vai estar contribuindo como cidadão, né, de uma outra maneira também. E aí nós temos as questões do clima, né? Do clima do nosso planeta. Aí temos ações também de consumir, né? Como consumidores, né? A gente está consumindo produtos que preservam o nosso ambiente, né? Que emitem menos poluição para o ar, né? Então, procurar consumir produtos de empresas que tenham uma preocupação com as questões ambientais, com as questões climáticas e dos desastres. Então, dei aqui 3 exemplos, né, de como o cidadão pode contribuir para essa questão. E a quarta é cobrar, né? Se ele votou em alguém que trouxe propostas para esse tema, que ele cobre depois, durante o governo desse candidato, se de fato essas propostas estão sendo colocadas em prática. A gente até teve recentemente, né, próximo ao Parque do Mindu, professor Giovanni, cenas ali que o senhor bem relatou aí, né, de bueiros que estavam entupidos, né, por falta de manutenção. E o Parque do Mindu, as proximidades, é uma área que tem a preservação do saúde de coleira, né, o macaquinho saúde de coleira, e dá bem a dimensão dessas políticas de governo virarem de Estado, né, professor? É algo que vamos acompanhar, com certeza, nos mandatos municipais e também do Estado aqui pelo Amazonas. Obrigado por ter explicado melhor para a gente o papel do CEMADEM, professor. Espaço sempre aberto e até a próxima.